Meu nome é Milene, tenho 22 anos e minha experiência com a depressão iniciou aos 13, no ano de 2014, quando eu estava no âmbito escolar. A princípio foi com a prática de bullying. De início foram 3 meninas que continuadamente praticavam bullying no âmbito escolar, na sala de aula, e por consequência disso eu me privava de ter relações com as pessoas. Comecei a me fechar, a desgostar do que eu gostava, que era estar em sala de aula. A prática de bullying perdurou por 2 anos seguidos e somente no final do 8º ano eu simplesmente travei em relação a estudos e práticas escolares que de fato eu gostava, mas que não estava mais me fazendo bem por conta da prática do bullying que acontecia na sala de aula. Professores não notavam, direção por vezes também se notava e ignorava, e isso estava me afetando. E a partir daí começou a mudança de comportamento em casa, no ciclo de amizades e principalmente com a família, que notando essas diferenças foram pesquisar e procurar o que estava motivando. Ao chegar na escola, notaram que realmente estava acontecendo essas práticas, porque alguns professores relataram, coordenação e as pessoas que estavam mais ligadas. E por consequência disso, do meu estado, que estava já de se fechar, se isolar e não querer mais contato com pessoas, eu meio que não estava querendo mais estudar. E eu chegava em casa e falava, vou mais não para aquele lugar. E minha família meio que estranhava, porque era uma prática que eu gostava, era um ambiente que eu me identificava. Estudar era meio que minha válvula de escape, assim, tava com problema na família, a vida tava bagunçada, eu ia estudar. Teve uma época que eu simplesmente fui considerada a garota estranha da família porque eu focava muito em estudos. Não tinha meio que vida social assim, estar relatando experiências de jovens, saídas, divertimento assim, era realmente o foco no estudo. E minha família começou a estranhar esse comportamento. Como assim ela não está mais habituada a estudar? Como assim ela não quer estudar? E quando eu realmente decidi não mais participar das atividades escolares, eu cheguei em casa e comentei com a minha mãe que ela pudesse voltar para a escola e trancar minha matrícula, que eu não retornaria para lá. E ela, como assim? A Milene estava aprontando na escola, só pode, porque era um lugar que eu gostava. Era realmente um lugar que eu fazia questão de estar, e ali não mais. Teve o afastamento, realmente por conta que meu estado depressivo já estava adiantado. E aí a escola por si só, a equipe multiprofissional da escola, em especial a psicopedagoga, me encaminhou para a terapia, que inicialmente foi com psicólogos. E aí minha família, vai melhorar, a mudança dela de comportamento vai retornar ao estado normal e a Milene vai voltar a ser quem era. Só que com a terapia inicialmente, meu comportamento também foi mudando, porque eu não conseguia relatar para a psicóloga, que até então era uma pessoa estranha, que eu não tinha contato nenhum, vivências do meu cotidiano que ela não sabia, então ela somente iria ouvir e não iria entender, na minha opinião. E mesmo assim eu estava lá toda semana, com aquela terapia, aquela coisa chata que eu achava que não ia dar em nada. Inicialmente não deu. Mas aí fui me familiarizando com a menina, né? Fomos criando um vínculo profissional e paciente, mas que estava me fazendo bem. E nessas consultas, na terapia, eu me recordo de relatar para ela que eu comecei a temer todo objeto escuro e todo ambiente escuro. Por exemplo, coisas pretas, na cor preta, me causava medo. E nisso teve uma época que a psicologia vai chamar de crise, que eu simplesmente dei uma surtada em casa e comecei a recolher tudo que era preto. Todo objeto que tivesse preto lá eu ia recolher para descartar. E nisso a minha família ficou apavorada, porque como assim, a Milene tá doida? Tá pegando tudo que é preto. Eu entrei no quarto dos meus irmãos, peguei sandália, mochila, blusa, tudo que era preto realmente na cor preta para descartar. Só que no meu subconsciente não era o objeto em si que me fazia mal, era o que estava relacionado a ele. Essa parte aqui é preta, faz mal. Me levou novamente para um psicólogo, psiquiatra, toda aquela questão que não resolveu. Aí teve uma nova troca de medicamento, porque a antiga não estava resolvendo e teria que ser feita uma troca para o meu organismo se acostumar e eu me estabilizar, ficar normal. E aí não fiquei normal. E essa mudança, essas trocas de medicamento causavam um novo efeito no meu organismo, que era um efeito sempre contrário.
sempre prejudicial para mim, fisicamente falando. Então eu já estava prejudicada. E aí, quando me encaminharam para o psiquiatra, ele meio que não queria ouvir questões, essa parte é da psicóloga. E simplesmente ele avaliou o quadro no geral pelo que foi dito, psicóloga e familiares, e começou o processo medicamentoso, que introduziu inicialmente 5 medicamentos, todos os dias. E minha família ciente que haveria mudanças no meu comportamento decorrente da medicação, mas também crendo que o medicamento iria ajudar, que iria resolver, que eu iria voltar ao meu estado normal por conta do medicamento. Minha família acredita que eu só estava buscando refúgios ou esperanças para eu voltar ao meu estado normal. E aí, essa mudança de comportamento veio a piorar, decorrente do medicamento introduzido no meu organismo, porque é uma substância nova que o meu corpo não estava habituado a ter, e começou uma nova mudança do comportamento agora referente à medicação. E isso veio a causar insônia, mudança no meu temperamento. Tinha vezes que eu estava muito alterada, muito estressada, assim, digamos. E eu não entendia que tinha a ver também com aquela substância. E minha família achava, isso está piorando o quadro dela, a depressão está piorando, ela está em crise. E também prejudicava demais a alimentação, porque o apetite era zero, isso também vai mudar decorrente de pessoas. Tem organismo que vai funcionar com um aumento do apetite e tem pessoas que vai funcionar com a perda do apetite. No meu caso foi o segundo. E aí eu comecei a perder peso muito rápido, porque eu não me alimentava bem, não dormia bem, meu comportamento era estranho. E minha família sempre associava a depressão estar piorando. E nesse processo em que eu não dormia bem, a noite todinha, assim, praticamente eu não conseguia dormir. E aí começou os primeiros momentos que eu tive contato com o universo espiritual, que a minha família não entende até hoje e também eu só vim a entender depois. Eu comecei a relatar experiências que eu estava vivendo referente. Geralmente acontecia à noite, no momento que eu não conseguia dormir, eu tinha experiências sobrenaturais, digamos assim. Eu relatava isso para minha família porque eu não entendia o que era e também não conseguia explicar de uma forma que eles entendessem. Ainda assim eu relatava. E nessas experiências eu via vultos, digamos assim, imagens pretas sem formas. Não tinha formato de gente ou de algum animal ou de algo específico. Era somente uma forma escura e que vinha meio que do teto. Geralmente eu estava com a imagem para cima e essa imagem, esse vulto, vinha do nada e vinha com muita rapidez. E depois ele se transformava. E aí eu queria identificar o que era para eu poder explicar para minha família o que eu via. Como é que eu vou falar? É isso, se a minha família não estava vendo como eu. E aí eu tentava identificar a forma que tinha. E não tinha forma humana, nem tinha forma de objeto, nem de animal, nem nada assim conhecido. Era uma coisa estranha. E eu tentava desvendar, porque eu sempre fui curiosa e questionadora de saber daquilo que eu não sei. Se eu não sei, eu vou pesquisar, vou investigar, vou descobrir o que é. Eu pegava o celular do meu pai, ligava a lanternazinha assim, e quando essas coisas vinham, esses vultos, essas imagens escuras, eu tentava identificar através da luz que vinha do celular do meu pai. E eu lembro que eu clareava assim, e tipo, some. Quando vai luz, a imagem em si saía, só mostrava o teto da minha casa. Eu, como assim? Não dá para identificar. Como é que eu vou relatar o que eu estou vendo? Se quando eu clareio para ver, não mostra. E não dava certo. Aí eu desligava novamente e voltava a aparecer. Isso várias vezes ao longo da noite. Eu tentava relatar para minha família. A minha irmã dormia comigo. E teve um momento que eu comentei com ela o que eu via e ela ficou apavorada. E não quis mais dormir comigo. Mas aí, essa parte eu não vou não chorar. Calma aí, que depois eu fico feia. E aí, quando eu não conseguia dormir, simplesmente vinha a sensação de medo, de preocupação em excesso, assim, pode acontecer um mal a qualquer momento com a minha família. Geralmente vinha associada à minha família, que eu sempre fui apegada a eles. E nisso eu passava a noite sem sono algum e vinha todo tipo de pensamento, assim, medo, sensação de angústia e às vezes direcionava a uma pessoa da família que estava mais fragilizada. E aí entra o meu irmão mais novo, que ele tinha problemas cardíacos. Estava para fazer uma cirurgia, outro estado, deslocamento, minha família teria que ir com ele. E isso me causava medo. Eu dizia, ele pode ir, mas pode não retornar.
E tudo isso vinha uma preocupação excessiva, não é aquela preocupação de cuidado. Vinha tudo a mais, eu sentia tudo a mais. O medo era mais, a preocupação era mais, tudo era ao extremo. E aí, isso sempre atacava mais à noite. À noite eu ficava muito fragilizada, cada um estava no seu lugar e eu estava acordada pensando besteira. E aí, a minha família achava que realmente o medicamento estava me causando sono, que eu estava conseguindo dormir, que meu comportamento ia mudar. O remédio vai resolver. Não resolvia nada. E quando eu comecei a ter essas experiências, eu via coisas e sentia no meu corpo físico coisas estranhas. Eu estava fisicamente tranquila, só que do nada eu começava a sentir arrepios, dores. E aí, uma pessoa específica, um familiar da minha mãe, indicou ela me levar para um centro espírita. E nisso que me levaram para o centro espírita, a mulher a qual me atendeu, ela era alta, cabelo cacheado e cheio, volumoso assim. E eu fiquei receosa quando eu vi ela com a imagem dela. Era como se ela me causasse medo. Eu fiquei muito receio de chegar perto dela. E o tempo todo eu falando para minha família, me leve para casa, eu não quero ficar aqui, eu não quero, esse ambiente não está me favorecendo. E minha família achando que realmente iria me ajudar, deixou ela fazer as práticas dela. Ela se manifestou e me jogou no chão assim, meio que me bateu. Não bateu assim. Mas ela me jogou, fez umas agressões assim. E o tempo todo eu lembro que eu olhava pra minha família e ficava pensando, como assim? A minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, meu irmão, e ninguém faz nada, deixa essa mulher fazer isso comigo. Inconsciente, né? Porque eu não tava no meu entendimento normal. E quando ela estava manifestada, ela chegou a falar que o homem de branco iria resolver a minha questão. Que não era caso para ela conseguir resolver, era o espírito, né? Que somente o homem de branco iria resolver a minha questão. Minha família não sabia quem era o homem de branco, que hoje a gente tem um entendimento que é o Senhor Jesus. Com a frase dessa mulher, que o meu caso seria resolvido pelo homem de branco, a minha família associou que seria os médicos, o psiquiatra, o psicólogo, e mais uma vez me retornaram para as consultas, terapia, que com o psiquiatra fez a mudança novamente da medicação. Tiravam umas substâncias e colocavam outras, e isso trazia efeitos colaterais drásticos para o meu organismo, que consequentemente causava novamente mudança de comportamento, o quadro de insônia se agravava e todas aquelas outras questões. Fizeram a troca de medicamento por várias vezes, assim, e cada vez que trocava o meu temperamento mudava. Eu lembro que o meu temperamento mudava bastante, eu estava muito emotiva, eu estava muito estressada, tudo era ao extremo, assim. E aí retornaram novamente para um psiquiatra, que já era um outro psiquiatra, em um outro lugar. E aí ele falou que eu estava com sintomas de estar desenvolvendo o transtorno borderline. Eu lembro disso. E a minha família não sabia nem pronunciar o nome direito, que era estranho. Isso no ano de 2014, né? Não tinha todo esse entendimento que tem hoje sobre depressão e os aspectos referentes. E aí, eu pesquisando, eu descobri que transtorno de borderline está referente à bipolaridade. Você está assim agora, no outro momento você já está de outro jeito. E eu estava assim por conta do remédio também. Teve a conclusão do ensino médio e também em seguida a entrada na faculdade. E foi justamente na faculdade que eu conheci a Vitória, a pessoa pela qual me apresentou o Ministério ISJC. Ela fez o convite para participar do Mais Um para Cristo, que tinha como intuito levar um convidado que não conhecia o Ministério. E aí ela fez esse convite a mim, eu aceitei. E o primeiro contato que eu tive com igrejas evangélicas foi com a ISJC. Teve a pregação do pastor José Jacques nesse evento. E nessa pregação, ele comentava sobre o universo espiritual, que foi quando eu comecei a ter um breve entendimento de como funcionava e como tinha acontecido comigo. Com a pregação do pastor José Jacques, eu me identifiquei com tudo aquilo que ele falava e vi que era possível realmente sair. E a partir da pregação do pastor, eu via sentido naquela fala e me identificava naquela fala. Era como se ele mesmo, sem me conhecer, sem ter tido nenhuma conversa comigo e nem eu com ele, ele me entendesse. A fala dele condizia com o que eu vivia realmente. E ele dava uma solução para tudo aquilo. Que o Senhor Jesus vem como solução para a gente, para os nossos problemas, para as nossas situações e também para aqueles problemas que a sociedade te impõe e você tem que aceitar que é aquela realidade para você. E eu não aceitava. A partir do conhecimento que eu tive com o Senhor Jesus, eu sabia que tinha possibilidade de mudança.
e que aquela realidade não me condizia, tipo, eu não precisaria ficar com aquilo para sempre, com aquela limitação que todo mundo me colocou. E eu agarrei essa esperança que surgiu para transformar, para mudar realmente, e eu tinha base, que não era mais minhas forças, as minhas necessidades, porque não partia mais de mim, era Cristo, é tudo sobre Ele. Tinha alguém por mim, tinha alguém que estava ali para pegar minha causa e resolvê-la comigo. Consegui me libertar daquela droga que estava introduzida há muito tempo no meu organismo e que aquilo poderia causar benefícios, tanto à minha vida física como também à minha vida mental, porque aquilo me prejudicava de certa forma. E aí começou o processo de redução novamente. Já tinha iniciado de outras vezes o processo de desmame, que é a redução do medicamento até chegar numa dosagem em que não existia mais a necessidade de fazer uso dele. Só que de todas as tentativas que eu tinha feito, nenhuma tinha dado certo, porque eu focava sempre no eu consigo sair do medicamento, isso vai ser por conta minha, o meu esforço vai me permitir sair desse medicamento. E nunca foi possível. A Vitória, ela continuou fazendo convites para eventos e participações em eventos no ministério, e isso me levou a cada vez mais estar em contato com Cristo e com o universo espiritual que esses eventos me traziam e as experiências também que esses eventos me traziam. Participei do Acamp, da Camp Conexão, também com ela. Após o Mais Um para Cristo, eu continuei participando dos eventos e também dos cultos que estava tendo, só que agora na minha cidade. E a partir desse contato direto e constante com a Igreja Santa, veio a minha conversão. O batismo aconteceu e a partir daí eu estava realmente decidida a continuar com o processo de redução, com o processo do desmame, crendo em Cristo que seria possível. E realmente foi. Teve também a parte em que eu comecei a negar que aquele medicamento estava trazendo benefícios para mim, e esse processo de redução novamente aconteceu com a minha consciência em Cristo, que seria possível através dele. Teve a redução gradativa, porque não dá para tirar a substância totalmente, que vai trazer um efeito contrário e drástico e que não é permitido, nem a psiquiatria, nem a área da medicina recomenda. E aí, com essa redução mínima, era feita de forma gradativa. A cada 3 meses tinha uma nova redução, até o organismo realmente se acostumar e ao chegar na fase final de desmame, ele não sentir tanta falta e conseguir se adaptar a isso. E nesse processo eu já estava na igreja, começou as campanhas, os propósitos, jejum, oração, e isso sempre frequente. Finalizava uma campanha, iniciava uma outra e sempre crendo que seria possível e que o Senhor Jesus iria conseguir me libertar. É através dele, da minha fé nele, não através dos meus méritos ou dos meus esforços, que não seria capaz através de mim. E nesse processo aconteceu o que a psicologia vai chamar de abstinência, onde o organismo que está acostumado com certa substância, ele vai reagir de uma forma negativa. Isso influenciou novamente em mudanças no meu corpo e mudança no meu temperamento. Só que eu já estava na igreja, já tinha acontecido o processo de conversão, e eu estava realmente determinada a continuar para me ver liberta de todo aquele tratamento, toda aquela substância. Realmente veio a libertação após 2 anos seguidos. Naquele momento em que eu me encontrava, como você falou, eu buscava que alguém me ouvisse e conseguisse entender o que eu estava sentindo e o que eu estava vivenciando. E mesmo que eu tentasse explicar e relatar tudo aquilo que acontecia, eu via que era em vão, porque ninguém vivenciava como eu. E por mais que minha família sempre esteve presente, como ela sempre esteve, sempre buscava meios de me ajudar, eu via que era algo além assim da visão humana, compreender e conseguir achar uma solução para aquilo. Isso me frustrava, porque minha família me levava para lugares na busca incessante para me ajudar, psicólogos, psiquiatra e tudo aquilo, e não conseguia ver efeito, ver resultado. E eu também, juntamente com a minha família, quando a gente ia, eu estava com aquela esperança de que eu ia melhorar, de que eu ia sair daquela situação. E era totalmente frustrante, porque as pessoas me limitavam. Todas as pessoas assim ao redor, e eu entendia que era por conta da situação, não tinha uma explicação, porque a depressão era meio incompreendida. Você está assim e ponto, não tem uma explicação realmente de fato por que aquilo está acontecendo. E quando eu buscava respostas e não tinha, isso me frustrava totalmente. Quando eu cheguei na igreja, eu meio que eu já estava assim parando de questionar o porquê e buscar uma solução para aquilo. Eu só estava meio que
É isso e ponto. Eu acho que é porque Deus realmente quer que isso aconteça. Eu simplesmente vou viver o processo. E eu vi que não, porque o pastor pregou sobre Jesus e eu acreditei naquilo. Que aquela realidade não era limitante para mim, que não era determinante na minha vida. A partir do momento que eu decidisse e escolhesse por mudar. E eu aceitei aquela mudança. De imediato, eu estava precisando me agarrar a algo concreto que iria me tirar daquela situação, que anteriormente eu não tinha. Buscava e recorria a pessoas também limitantes, que não podem mudar totalmente a vida de alguém, embora tenham o desejo de ajudar. E aí, eu vi esperança quando ela já estava acessando, assim, quando realmente eu estava, simplesmente é isso, eu já busco desde os 13, eu estou com 19, não vejo mudança, sabe? Era como se a minha esperança, aquela que todo mundo fala que é a última que morre, estava realmente morrendo e eu simplesmente estava deixando. Eu não quero chorar. Porque, tipo assim, todos os lugares que eu ia, tinha aquela velha frase, você é isso, você é aquilo, você tem que aprender a ser assim, você não vai chegar ali. Como se a limitação dele estivesse realmente fazendo sentido para mim. Porque eu via que eu estava realmente limitada. E era mais condições físicas, porque acabava afetando o meu físico também, além da mente. E falavam frases meio que pesadas para se ouvir, porque eu sempre gostei de estudar. Como falado anteriormente, eu queria sempre continuar estudando. E eu acho que uma das frases que mais me doeu foi falar assim... eu não quero chorar. Você não vai conseguir terminar o 3º ano e você nunca vai entrar numa universidade. Isso, foi realmente impactante. Eu não queria aceitar aquilo. De fato, essa não era a minha realidade. Não era isso que eu queria pra mim. E quando eu tava pra prestar vestibular, eu tinha uma vontade totalmente fora do âmbito escolar, porque foi justo ali que surgiu todo esse contexto de bullying, de depressão, foi tudo ali. Isso me magoava. E eu tinha uma vontade à parte em relação ao profissional. E eu quero mudar a vida de pessoas. Eu quero ser transformada e ajudar a transformar pessoas. E quando eu estava para concluir o 3º ano, eu tinha que escolher uma profissão que eu iria ser inserida. E eu optei justamente pelo que a minha família jamais poderia imaginar. Eu disse, eu vou ser professora. Coloquei isso na minha cabeça, quando eu coloco a ideia, eu realmente vou em busca dela. Eu disse, eu quero ser professora. E eu falei isso em casa, você deve estar com juízo pouco, porque como é que você quer seguir uma profissão da qual você sofreu lá atrás? E foi todo o princípio básico para a coisa toda acontecer. E eu sabia que dentro da escola eu seria mudança na vida de alguém, porque eu poderia observar a relação dos alunos entre si, identificar isso. E é um público que eu poderia transformar de alguma forma. A solução que a gente tenta encontrar nas pessoas e nos ambientes e onde a gente se encontra não é possível totalmente, porque a visão humana ela é limitada. E por vezes a gente busca resultados e soluções em pessoas que não trazem essa solução pra gente. Eu busquei por muito tempo. Alguém vai me trazer a solução, alguém vai me fazer melhorar, essa pessoa vai mudar a minha realidade, e nunca foi possível. E somente quando eu conheci o Senhor Jesus, Ele me trouxe essa possibilidade, essa chance de mudança. E quando eu decidi realmente agarrá-la, foi possível eu transformar a minha realidade, porque não condiz comigo, nem com a minha capacidade. É a capacidade dele, é o poder dele. Somente o Senhor Jesus transforma. E somente quando eu o conheci foi que eu fui realmente transformada. Então, se você está vivendo essa realidade e se porventura existem pessoas te limitando quanto a isso, você é assim, você tem que conviver com isso para sempre. Você só aceita se você quiser. Porque a partir do momento que é permitido uma nova oportunidade para a sua vida, que é o que o Senhor Jesus traz para a gente, você decide se você quer agarrar ela ou não. Sua vida a Deus e tudo que Ele prometeu é uma nova história. Acalma. E